Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. Hoje venho com mais um tema para vocês que eu vou falar sobre o ciclo de problemas. Por que durante a nossa vida toda acabou um problema, chega outro? Porque sempre existem desafios em nossas vidas e como fazer para torná-los menores ou eliminá-los? Qual que é o ponto-chave de uma visão espiritualista para este assunto? É o que eu vou tratar hoje, mas antes de iniciar, peço a todos que aproveitem o tempinho, já cliquem no joinha para ajudar a divulgar o canal, para que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva agora para que, quando surgir novos vídeos, você receba a notificação. Vamos lá então. Para ajudar a observar este ponto de forma bem clara, eu vou contar uma alegoria, uma comparação sobre a educação de uma criança. A criança, quando ela está na escola, os primeiros momentos, elas até ficam felizes, né? Mas, na realidade, quando elas começam a ter desafios na escola, elas não gostam, com certeza, mas é necessário. Você deixaria de enviar seu filho para a escola só porque ele não gosta de estar lá, queria estar em casa brincando? Não, você o envia lá porque você sabe que é importante ele aprender a ler, escrever, se alfabetizar, aprender a se comunicar, ter relacionamentos com outras pessoas, lidar com situações difíceis. Tudo isso é ensinado na escola. Mas como ensinar na escola? É ensinado pela própria presença da criança na escola, que vai gerar todo esse tipo de aprendizado. É dividir um material, dividir uma opinião, dividir um brinquedo, aprender a lidar com a criança do lado, aprender a obedecer a professora. E são tudo pontos que ele vai se desenvolvendo, a mente dele, ele vai aprendendo e vai amadurecendo. E é isso que acontece na escola. Conforme vai ficando mais amadurecido, maiores serão os desafios, mais difíceis serão os aprendizados. No começo era aprendizado com brincadeiras, mais avante começou um aprendizado por imposição. Aprende essa matéria, faça exercício tal, aprende matemática, português, história, geografia e vai seguindo a lista. Então tudo isso é um desafio, é cansativo, porém é necessário para a formação do cidadão, correto? Então, os desafios da nossa vida é como isso também, é um aprimoramento e desenvolvimento. Primeiro ponto essencial que nós precisamos atentar é que ninguém nasce neste mundo que estamos hoje vivendo para passear no parque cheio de flores, com tudo bonitinho, perfeito do jeito que ele queria. Então, logo de cara, quando nascemos, nós já deparamos com nossas primeiras frustrações. Queremos nos alimentar, mas naquele exato momento que queremos não tem. Temos que esperar um pouco. Não queremos tomar banho, mas nos dão banho querendo ou não. Aí existem as vacinas e vai indo a lista. Então, são desafios constantes que nós passamos. Uma visão espiritualista, ela leva em conta muito o planejamento kármico. O que é esse planejamento kármico? Para dar uma melhor visão sobre o assunto, eu sugiro a vocês a assistirem o vídeo Karma. Eu vou deixar o link aí abaixo também. Para quem não viu, vai ser bem interessante para vocês unirem o conhecimento. Porque não tem como eu explanar nesse vídeo toda a estrutura do karma, tá bom? Tá ok. Vamos lá. O planejamento encarnatório, ele é feito de acordo com aquilo que nós necessitamos para nosso aprendizado. Eu até digo, por exemplo, que o destino, na realidade, é uma coisa mutável, porém, existem pontos que são necessários serem passados. É como uma encruzilhada que tem várias estradas à sua frente para você escolher. Umas à direita, outras à esquerda, outras à frente. E você pode escolher, esse é o livre-arbítrio, você escolhe a estrada que você quiser. Nós temos o direito de escolha. Porém, existem coisas que estão marcadas em nós que são necessárias para o nosso aprendizado. Coisas específicas, algo que nós precisamos aprender no nosso íntimo de forma muito precisa. Então, esses itens estão fixados em todas essas estradas.
Ah, tá, então quando eu passo um problema eu tinha que passar, não tem jeito, não tem como escapar. Não, não é bem assim também. Tudo é mutável, tudo é alternado. Podemos levar em consideração que, se você tem a necessidade de aprender a ser humilde, aí, no seu planejamento encarnatório, foi feito várias possibilidades de experiências para você exercitar essa humildade. Seguindo esse exemplo, digamos que você, aos 17 anos de idade, já aprendeu 100% sobre essa questão da humildade, conseguiu desenvolver um grau de consciência, um respeito muito grande e que a humildade já é um fator bem assimilado em sua mente. Já que você já cumpriu com o aprendizado, você não precisa mais passar por aquelas séries de aprendizado. Se você precisaria passar por alguns desafios que exercitaria essa humildade, já não tem mais essa necessidade. Então, esses desafios já podem ser alterados de acordo com aquilo que você já alcançou. Então, nós podemos acelerar o aprendizado ou reduzir o aprendizado, tudo de acordo com o nosso estado de consciência. Se aquela pessoa que aprendeu a ser humilde iria passar por uma dificuldade específica, por exemplo, muita falta financeira, para ela aprender a receber ajuda, para ela aprender a aceitar ajuda. Um exemplo, né? Então, se ela conseguiu desenvolver esta humildade, que não precisaria mais passar por este sofrimento, automaticamente esse desafio é retirado. E é visto outros desafios de acordo com o que a pessoa precisa. Bom, esse item ela já superou, então já podemos entrar no próximo. Ou seja, não acabou. Por isso que os problemas sempre vão vindo e vão surgindo novos e novos e novos. Acabou de terminar um problema, pode esperar que vai surgir outro. Não estou falando de forma pessimista, mas problemas são aprendizados. Então não há como acontecer de você viver uma vida inteira sem ter desafios. Sempre vai haver desafios, maiores ou menores, tudo depende do seu estado de consciência. Se eu tenho uma deficiência específica de desenvolvimento de estado de consciência e este estado de consciência para ser ajustado precisa de uma experiência muito pesada, eu vou viver uma situação muito pesada. E se eu não alcançar esta consciência com aquela experiência, essa experiência vai se repetindo. É fácil verificar quando isso está acontecendo com a gente. Só observe coisas que se repetem continuamente no mesmo nível, como se estivesse correndo atrás do rabo. O cachorro fica girando, correndo atrás do rabo constantemente, nunca sai do lugar. E se cansa, se morde e fica aquela situação. Por que esse problema repete constantemente? Eu acabei de resolver esse problema, tá tudo certo, tudo ok, de repente surge outro. Aí que é a hora de nós nos observarmos e perguntarmos o que está faltando, o que eu não consegui entender ainda com este aprendizado. Algum item está sendo necessário ser repetido. Quando nós vivemos uma situação repetidamente, muitas vezes, com certeza tem algo a ser assimilado ali que ainda não foi assimilado no seu âmago, o famoso estado de consciência. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir deixar e passar pelos problemas de forma mais rápida é tentar entender e assimilar qual é a fonte raiz de conhecimento que esta situação pode me dar. Não é para ficar buscando uma resposta em 30 segundos, não. Viva o problema, viva a situação, o desafio, porém, sempre reflita sobre isto. Assim fica mais fácil você encontrar os pontos chaves. Existem N possibilidades. Uma das coisas que mais acontece, que são mais desafiadoras, são os relacionamentos familiares, são questões profissionais de trabalho, relacionamentos de casal. Esse tipo de coisas são constantes os desafios, são sempre coisas para serem lapidadas. Este é um ponto para se observar, para nós começarmos a lidar com os problemas e passar por eles de forma mais tranquila. Outro item que interfere muito na questão dos problemas é a lei da atração. Tem um vídeo que eu falei sobre lei de atração, que eu explico de uma forma bem clara, eu vou deixar o link abaixo também, tá?
a lei de atração, no caso, o que é? Se você tem uma singularidade com uma situação X, você atrai para você. Então, nós estamos presos a mais de um item nessa questão. Por quê? Além da necessidade de aprendizado, existe também a questão de campo de energia que nós criamos que está atraindo aquela situação. Já é outro ponto para se questionar e começar a mudar em si. Por isso que é importante a positivação, a maneira de observar as coisas com forma mais positiva. Porque quando você está passando uma situação, vivenciando um momento que é crítico, que é preocupante, é importante nós começarmos a tentar sair desse problema, não entrar emocionalmente nele, olhar de fora. Olhe de fora a situação complicada ou o período difícil e analise ele olhando de fora como se fosse uma outra pessoa. Desta forma, você vai buscando pontos mais positivos na situação. Não estou dizendo que é fácil, porém, não é impossível de se vivenciar situações difíceis sem sofrer. É este que é o desafio que eu estou querendo colocar aqui para vocês superarem de uma forma diferente, simplesmente observando e olhando tudo de uma forma ou de um ponto de vista mais claro. A partir do momento que nós olhamos as coisas de fora, sem nos misturarmos na questão conflitante, fica mais leve. É como que se você fosse desafiado para uma briga e você brigasse, se defendesse, etc., sem sentir raiva. Nas artes marciais é muito colocado esse ponto. Durante a luta, jamais se coloque emoção durante a luta. Você usa a força, a concentração, a energia do golpe, a energia do movimento, mas você não põe a emoção. A partir do momento que se perde o controle, põe a raiva dentro do conflito, nós perdemos o controle e perdemos a concentração na força, no movimento e nos golpes. Por isso que o mestre de artes marciais mais campeões, eles sempre são bem centrados, têm um autocontrole forte e não se envolvem com a emoção. Analisam, observam os movimentos, pensa rapidamente e observa tudo à sua volta para agir. É assim que a gente tem que começar a aprender e a observar as coisas. Porque desafios virão sempre, porque faz parte do nosso aprendizado. Quando nós estamos na escola, na faculdade ou nos cursos, sempre tem provas. E essas provas não são agradáveis, são desafiadoras. Porém, quando se supera uma dessas provas, nós conseguimos ter o bônus, que é passar daquela etapa. O mesmo acontece quando se supera um problema, um desafio, nós passamos para a etapa seguinte. E quando passamos para a etapa seguinte, a recompensa daquela primeira etapa que vem um bônus. E são N possibilidades de bônus que nós podemos receber. Sempre nós nos fortalecemos mais para o próximo item. É como um jogo de videogame, só que este não tem fim, é eterno. O ponto principal que eu quero colocar aqui agora é uma lei. Já falei para vocês da lei da atração, né? Agora eu quero colocar para vocês da lei da aceitação. A lei da aceitação está vinculada na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, Pai. Muitas pessoas fazem essa oração e pensam assim, seja feita a tua vontade desde que seja igual à minha. Então, mas não é bem assim não. Por que seja feita a tua vontade, Pai? Porque nós não temos consciência do que é realmente importante para nós. Quando nós aprendemos a vivenciar, a aceitar de forma tranquila tudo que vem até nós, nós conseguimos assimilar aquele desafio e a enxergar a solução dele bem do lado. É como que o problema fosse uma pessoa, essa pessoa se aproxima de nós, o nome dela é problema. Do lado dela, segurando a mão dessa pessoa, outra pessoa, que o nome dela chama-se solução. Todo problema vem com uma solução do lado. O desafio é que nós não aceitamos essa solução. Por isso que é interessante nós simplificarmos na nossa vida. Como é que eu resolvo um problema X, tá? Qual que é o problema? É o Y.
você olha de fora, quais as soluções que eu tenho e consequências dentro dessas soluções. Eu tenho a solução 1, 2, 3 e 4. Tá, qual que é a solução que me é mais agradável? Esta. Mas qual a consequência dessa solução? Aquela. Bom, a consequência não é agradável. Então já está na hora de começar a buscar outra solução. Então, a partir do momento que se observa de fora, nós conseguimos resolver os problemas de forma mais adequada. Por isso que é bem interessante nós aprendemos a olhar de fora, analisar friamente as questões. Toda vez quando se entra no conflito, nós nos perdemos, nós não vemos as nossas ações, os nossos movimentos e perdemos a luta. Observem, nós temos o hábito de medir o nosso estado de felicidade pelo que temos e pelo que nós conseguimos sem ser frustrados. E é este que é o nosso erro. Nós observamos as coisas, eu tenho o carro que eu quero, eu tenho a família que eu quero, eu tenho tudo que eu quero, então eu sou feliz. Lamento, mas pessoas assim não existem encarnadas no plano físico hoje. Nós somos constantemente frustrados, porque é como que se eu colocasse você numa ilha, com tudo aquilo que você deseja dentro dessa ilha, mas faltando nada, tudo perfeito, você sairia dessa ilha? De jeito nenhum, né? Então, como é que faz para você sair dessa ilha e buscar mais desafios, explorar o mundo, podemos dizer? É faltando algo. Aí, este desafio que vai te motivar ou te obrigar a levantar, sair da sua zona de conforto e começar a lutar por algo a mais. A frustração também é um meio de evolução, de aprendizado. Por isso que eu digo claramente que na vida, no período encarnatório, nós não conseguimos ter tudo que queremos. Por quê? Porque nós não evoluímos se tudo está na mão. Nós precisamos de desafios constantes. Agora, o que se altera? O grau de desafio vem de acordo com o grau de aprendizado que precisamos, ou o grau de consciência que estamos tendo. Então dá para observar que o sofrimento ele está ligado diretamente ao ponto de vista que estamos nele. Eu já vi pessoas que vivem situações bem difíceis, tanto quanto problemas físicos de doença, ou problemas financeiros, ou problemas familiares, etc. Muitas delas reclamam, sofrem, lamúriam, vivem uma situação bem difícil emocionalmente. E no meio dessas pessoas eu encontro outras que vivem plenamente felizes. Eu já cuidei de uma pessoa, ela tinha uma artrite bem generalizada no corpo todo. Mal tinha movimentos pelo corpo, ela andava com bastante dificuldade, sentia dores constantes todo dia, mas era um exemplo de pessoa porque ela enxergava a vida com alegria. Essa pessoa, ela tinha muitos limites, mas ela estava vivenciando aquilo que precisava. Como é que ela conseguia fazer isso? Ela simplesmente observava, bom, se é isso que eu tenho, é isso que eu vivo. Aí vem a lei da aceitação, né? A gente aprender a aceitar aquilo que não se pode mudar e aprender a observar aquilo que podemos mudar e lutar para isso. Conforme nós entendemos dessa forma, fica mais fácil. É como que você tivesse um bolo enorme na sua frente, você ganhasse um pedaço. Aí você começa a chorar e ficar desesperado, angustiado, porque você não queria aquele pedaço, você queria o bolo inteiro. Mas o que se tem no seu prato é o mesmo que está ali. Não, mas eu queria tudo. Não, mas o que você tem hoje é esse pedaço, então coma esse pedaço. Aí você fica lá lamuriando, reclamando, sofrendo. Eu não quero, eu queria o bolo, eu não quero esse pedaço está cortado, eu quero o bolo inteiro é mais bonito, parece mais gostoso. Aí você fica lamuriando ali, lamuriando e não come o bolo. O que aconteceria se você, ao invés de lamuriar e comesse o bolo? Você ia aproveitar o sabor do bolo, um bolo saboroso, bem feitinho, você ia comer ele gradativamente e se aproveitar daquele momento, usufruir deste bolo, sentir o prazer que este bolo pode dar para você, que é o sabor, a textura, o cheiro. Quando você terminou de comer aquele pedaço, você vai lá e pega outro. Ou seja, o bolo não acabou, vai ter sempre mais. Entendeu o que a gente vivencia? É isso mesmo. O desejo
de querer algo além daquilo que nós temos na mão hoje e negar aquilo que temos na mão porque tem algo à frente que nós não temos ainda. Isso gera uma frustração muito forte que potencializa todo e qualquer sofrimento. Eu não tenho uma mão, mas você tem outra? Então aproveite a que você tem. Eu tenho um pedaço de bolo, então aproveite esse pedaço de bolo. Use-o da melhor forma possível e continue lutando para conseguir outro pedaço de bolo. Esse que é o ponto-chave. Observar aquilo que nós temos, agradecer aquilo que nós temos e viver o presente. Já é pesquisa da psicologia comprovado, que as pessoas estão vivendo a maior parte do tempo da vida delas no futuro ou no passado. As que conseguem vivenciar o presente com mais tempo e mais qualidade, com mais aceitação, são mais felizes. Porque aquela que vivencia muito o futuro é uma pessoa ansiosa, insatisfeita, agoniada por não ter aquilo ou por estar esperando aquilo que deseja. E a pessoa que vive muito no passado ou está lamentando aquele bem que tinha e não tem mais hoje, ou está reclamando, lamuriando, como eu sofri, como eu fui infeliz, eu sou assim porque o fulano me tratou assim, eu sou desse jeito porque meu pai foi daquele outro jeito, entendeu? Fica buscando culpas nos outros, no passado, naquilo que tem, e para de construir o futuro. Quando nós vivenciamos o presente, nós enterramos o passado, sendo bom ou mal. O passado é só um acúmulo de experiências para construirmos o futuro. Então, enterrando esse passado, aproveitando as experiências e vivendo o momento, nós também deixamos de nos preocupar ou de sofrer por algo que nem veio ainda. Entendeu? É esse que é o ponto-chave. Dessa forma, se cria a infelicidade quando você está no passado e no futuro constantemente. Tem pessoas que alternam no passado e futuro, e nunca vive em si o presente. E aí quando vem um desafio, ela não consegue enxergar a solução que está do lado dele. Aí sofre. E quando ela vivencia o presente, ela enxerga, tem uma visão, uma clareza mental melhor para verificar o porquê daquele aprendizado e o que pode ser feito para poder aliviar aquilo. Dores nós teremos. O que nós podemos fazer a esse respeito? Reduzi-las ou até zerá-las. Porém, nós precisamos tomar os remédios certos. O remédio certo e ideal para toda dor chama-se aprendizado. Quando nós desenvolvemos a consciência que precisamos ter sobre aquele aprendizado, a lição deixa de ser dada. E aí começamos a construir um destino melhor. E isso aí está vinculado diretamente com a lei de atração. Quando você está vivenciando muito o passado, no caso, lamuriando aquilo que perdeu, que tinha, ou lamuriando, culpando o passado triste que você teve. Você está criando um campo de energia negativo que está te envolvendo, que é um campo energético individual que deste se liga no coletivo, e esse campo energético vai atrair situações e momentos singulares. Aí entra o correr atrás do próprio rabo, ou seja, aquilo que você vivenciou no passado, você fica vivenciando novamente, porque você continua vibrando no mesmo ponto de energia que gerou aquele sofrimento no passado. Você sofre porque teve uma grande perca financeira ou de negócio, alguma coisa assim. Se você fica lamuriando aquela perca, no que você está vibrando? O que você está produzindo de energia? A energia de perca? Então, o que você vai continuar atraindo para você? Perca. Agora vamos do outro lado, no futuro. Se você está muito conectada com o futuro, gerando uma ansiedade, expectativa, sofrendo pelo futuro, medo do futuro, o que acontece? Você pensa no futuro e você começa a calcular somente o negativo possível, ou fica calculando o positivo possível e gera frustração porque esse positivo não está no presente, que é o caso da ansiedade.
o que isso acontece com você? Você vibra o medo do negativo positivo ou então vibra a frustração de não ter aquele positivo. Você vai conseguir atrair aquele positivo para você? Não vai. Você vai atrair justamente aquilo que você tem medo e justamente aquilo que você se frustra, ou seja, o não ter. Então, a lei de atração está vinculada diretamente sobre o sofrimento e a lei de aceitação também é uma chave para nós entendermos o sofrimento. Ou seja, se você aplica a lei da aceitação, ou seja, você recebe aquilo e é o que você tem, você aceita aquilo que você tem, agradece pelo que tem, exercita a gratidão, o que com você vibra? Você vibra, você produz energias ligadas na gratidão, na felicidade, na harmonia. O que você vai atrair para você? Coisas singulares? Ah, tá, mas e a pessoa que tinha doença, que é imutável? Por exemplo, adianta ela sofrer pela doença dela e deixar de viver? Também não. O que ela atrai, o que é? Bons sentimentos, uma visão mais feliz da vida e consegue seguir a vida sem sofrer. Existe como mudar aquela situação no caso dessa pessoa? Não existe como ela mudar. Ela vai ter que vivenciar aquele problema de saúde até que morrer, certo? Então, ao invés de lamuriar, ela resolveu agradecer e vivenciar aquilo que pode. Ah, pelo menos eu consigo fazer isso ainda. Ah, que bom que eu consegui isso, que bom que eu tenho aquilo. A pessoa vive sempre feliz, porque ela aprendeu a olhar o que tem e agradecer o que tem. A partir do momento que você fica feliz com o que tem, você começa a produzir sempre coisas positivas para você para o futuro. Existem coisas imutáveis, sim, mas existem coisas mutáveis. Possivelmente essa pessoa, se ela não tivesse esse estado de consciência, as dores que ela sentiria seriam muito maiores do que as que ela sente hoje. Por quê? Porque ela observa de uma maneira diferente e não produz energias para potencializar o próprio sofrimento. Então é esta a maneira, este é o ponto-chave, entendermos que a vida é um aprendizado. Não existem problemas, existem lições. E se nós estamos passando situações difíceis, porque são lições que precisamos passar por elas. A partir do momento em que aprendemos a entender tudo isso, olhar aquilo como um ensinamento, um aprendizado e dizer, Pai, seja feita a tua vontade, tudo fica mais leve. Aprender a aceitar, agradecer. Aprender a aceitar não é ser submisso e nem pobre de espírito. Aceitar é você... É isso que eu tenho, então é isso que eu vou usar, muito obrigado. E continuar lutando pelo melhor. Você fincou um espinho no teu pé, tá doendo muito, mas eu tenho que aceitar o espinho. Aí você fica lá aceitando o espinho. Aí não, né? Não, você aceita que o espinho entrou no seu pé. Não lamure porque o espinho entrou no seu pé. Mas, na primeira oportunidade que conseguir uma ferramenta adequada para isso, arranque esse espinho do seu pé. Vai doer tirar o espinho do pé? Vai, porque vai ter que cutucar com a agulha, talvez fazer um corte, não importa, mas o espinho tem que sair. Aí você tira o espinho do pé, gerou dor, gerou uma ferida, mas com o tempo aquilo vai cicatrizar e você vai voltar a andar normalmente sem precisar mancar, entendeu? Mas você fica olhando para o seu pé, lamuriando, xingando o espinho, não vai resolver o seu problema, tem que partir para a ação. Porém, você parte para a ação e fica reclamando o espinho que estava no seu pé, o que você vai fazer? Você vai vibrar o espinho ainda, você vai pisar em outro. Você tirou o espinho, mal cicatrizou a ferida daquele espinho que você tirou, você vai pisar em outro. Por quê? Porque você continua vibrando naquela situação. Então aquilo começa a se repetir. Ao mesmo tempo, é buscar sempre o aprendizado. Existe uma frase que eu acho muito boa, que é interessante utilizar ela. A frase é a seguinte: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vocês podem usar essa frase como mantra, é muito bom. O que significa essa frase? Tudo na vida, não importa se é problema, se é alegria, se é desafio, se é dor, se é frustração, não importa. Tudo que vem na vida para mim, eu recebo com alegria e glória, porque tudo aquilo eu entendo que é um aprendizado e é importante para mim. Então, desta forma, você recebe aquilo que a vida lhe dá e aquilo passa por você.
Você aprende aquilo que tem que aprender e aquilo que você tem que aprender passa por você e vai seguindo o seu caminho, o seu rumo. Sendo desta forma, não tem sofrimento. Agora, quando você deixa o problema passar por você, você vai senti-lo, porém você não vai vivenciá-lo. Agora, se você pega o problema com você, você vai vivenciá-lo, vai doer muito mais. É isso, pessoal, que eu queria passar para vocês hoje. É uma reflexão, uma maneira de observar, uma maneira espiritualista de analisar os conflitos, as situações difíceis que nós vivenciamos. Pontos chaves: aceitação, gratidão e observar o aprendizado como ele tem que ser. Peço a todos que deem o like, se inscrevam no canal aí quem não está inscrito ainda. Paz, amor, muita luz a todos.